moçada do Brasil, Opa! Aqui tá começando o Quadradinho Cast, o quadradinho que mais cresce no Brasil. E olha, muitas entrevistas, pessoas incríveis estão passando por aqui. Realmente são sacadas interessantíssimas, não é? Empreendedores, políticos, olha só. E hoje nós estamos com uma figura que é incrivelmente sensacional. É piauiense, então tem a ver com você sim. É morador de São Sebastião desde 1996. Ele é professor teacher. É teacher que fala? Professor há mais de 20 anos, empreendedor, palestrante, influencer digital e é apresentador do quadro de papo no programa Estúdio Livre, na Band Brasília. Eu estou aqui com ele, que rufem os tambores. Comigo, Florindo Ribeiro. Queridão, como é que vai? Tudo bem? Mas você é bonito, hein? Você tem energia, agora tô ótimo. Você é um cara bonito, elegante. Aí, eu vou ter que comprar um blazer desse pra mim. Vou comprar um blazer desse pra mim, assim, azul, dessa cor. E aí, como é que vai? Tudo bem? Bem. Satisfação te ver, meu amigo. Que sensacional. Eu já tinha ouvido falar em você. E você aqui nessa São Sebastião, você aqui nas redondezas, você aqui ensinando as pessoas a fazerem, a estudarem, a se profissionalizarem, pessoas que querem alcançar resultados melhores na vida, você dando palestras, você motivando essas pessoas, né, acionando aí os gatilhos aí da inteligência emocional das pessoas, mas aí já que todo mundo sabe sobre isso, sabe que ele é professor, sabe que você é um camarada incrível, mas o que as pessoas não sabem, pelo menos a maioria, é de como é que você começou, né? A gente sabe que você veio do Piauí, mas o que eu gostaria de saber? Como é que é a sua história? Como é que você nasceu no Piauí? Depois como é que você veio para Brasília? Para você chegar onde você chegou? Porque é a história de muita gente que começa, sai de uma cidadezinha e acaba conseguindo realizar os seus sonhos e fazer patrimônio, né? Constituir uma família em outra cidade. Como é que foi isso? Sair do Piauí e chegar em Brasília e ser a personalidade que você é. Bom, não sei bem dessa parte aí, né? Mas do Piauí? Obrigado. Você não sabe o que é do Piauí ou de ser a personalidade? Outra parte, né? Personalidade. É a personalidade? Primeiramente, o cara que é milionário, ele não fala que é milionário. Que é uma grande personalidade, ele não quer ser reconhecido como. Fala, quando eu ficar rico, não direi a ninguém, mas darei sinais. Você está dando sinais. Ainda não. O rico não fala que é rico. O pobre fala que é rico. Eu sou rico, eu tenho dinheiro. Você já viu algum rico falando que é rico, não, bicho? O pobre fala que é pobre, né? Não, fala que é rico, ele compra carrão, ele faz churrasco todo final de semana. O rico não, ele é ali escondidinho. Aquele devagarinho, né? E aí, queridão, como é que é? Estácio no Piauí e vem pra Brasília? Como é que aconteceu isso? Então, para contar um pouquinho hoje aqui pro Quadradinho Cast, né? Praticamente estreando aqui, né? Tem pouco tempo de estreia aqui no Quadradinho. Fico muito feliz por a realização do Rainer e do Ney também, a sua, né? De estar com esse projeto. E fico muito lisonjeado pelo convite, né? Por estar aqui, você com essa energia aí, né? Você tá cansado aí, você chega aqui, você fica pra cima com o alto astral dele. Que eu já estava até conversando com o Rainer aqui sobre essa história. Muita gente realmente conhece, uns me conhecem por a profissão de professor, há mais de 20 anos, né, na educação, de São Sebastião, principalmente, mas em outras regiões do DF em torno. Aí outros já conhecem por outros ramos de atividades que eu faço também, como o ramo de empreendedorismo, de palestrante, de influenciador, agora nesse outro projeto aí também de apresentador. Você tem uma empresa também? Sim, uma escola de inglês. A Forever, uma escola de inglês. Sim, lá em São Sebastião. E aí, mas muita gente não sabe daí pra trás, né? Sim. Porque assim, como eu vim pra cá há muitos anos, e aí algumas pessoas conhecem um pouquinho de outra história, mas não conhecem de lá, né? De onde eu vim, como eu vim parar aqui. Eu não sou de cidades, eu sou do interior. Engraçado mesmo. Que as pessoas, Florindo, elas pegam que a história é daqui pra frente, né? Elas não sabem. Outro dia eu tive aqui com o Carlos Aguiar, da KSA Home Center, e ele contou a história dele.
Então, é assim, as pessoas veem assim, que hoje você tem uma condição melhor na vida, ou que hoje você tem essa cara de paz, que você tem uma cara de paz, de uma pessoa em paz, tranquila, né? Mas como é que você fez para chegar até aqui? Existe uma história, existem quedas, né, que você teve, existiram decepções, e é sobre isso que eu quero que você fale para as pessoas. Porque de repente a gente está conversando com algumas pessoas agora que estão passando pelo que você passou. E você, como palestrante, você sabe, elas vão se motivar por essa história. Sim. E como eu falei, né, eu agradeço muito a oportunidade, porque às vezes eu participo de muitos quadros, entrevistas, mas assim, um período mais curto e também mais assim, para falar já de onde eu tô para frente. E aí, assim, nas minhas palestras é que eu faço isso, né, de contar a história, de falar realmente das minhas origens. A minha origem todo mundo sabe, porque eu falo para todo mundo que me acompanhar, ou mesmo basta ver que já sabe que eu sou do Piauí, né? E aí eu falo muito isso, minha origem, e também onde eu Por vivo quê? Dá para hoje. saber se a pessoa é do Piauí ou indo para a pessoa do Piauí? Tem algumas características que entregam, sabe? O que que é? Fala para mim. Agora eu quero saber, pô. Eu não identifiquei, eu não Ó, a sei dizer uma estatura, pessoa que é do Piauí. Porque a estatura, as pessoas do Piauí, o elas são o porte quê? físico. São mais, são menores, é isso? Ele olhou O pra do cá Piauí, agora e falou, são menores, agora descobri. elas são o quê? Grandes mesmo? Não, O pote físico, o que que a é? cultura mesmo, o jeito de ser, tipo, igual o Rainer falando agora, ele Qual a falou, nossa, é do característica Piauí principal? mesmo, né? É do Eu Piauí acho mesmo. que as características são E culturais, a pessoa não perde, jeito, a pessoa não perde, né? e assim, tenho orgulho de carregar isso, porque é a minha origem principal. Eu falo que eu tenho duas origens, né? A do Piauí e São Sebastião, que já moro mais da metade do tempo aqui. Mas eu não sou de cidadezinha, eu sou do interior mesmo, Sim. lá do município da cidade de Campo Maior, porém 40 e tantos quilômetros de distância, lá na terra mesmo, sem contato com ninguém, as pessoas mais próximas eram daqui, acho que de onde você veio aí, de Uber. Eu vim lá de Ceilândia, Distrito Federal. Tem que dizer que é Distrito Federal, que 5 Uber se recusou me trazer pra cá. Falei, mas não é possível, eu tô aqui no Jardim Botânico, pessoal. Vim de Ceilândia pra cá. Então teve muito Uber para poder recusar e não vir. Então era assim, era longe assim a Sim, a gente cidade? não. Não, da cidade onde a gente morava lá no interior, muito longe mesmo. Meus pais iam na cidade uma vez ao mês, por uma necessidade extrema, né? Aquele que não se tinha na roça, precisava Sim, ir adquirir na cidade. Mas a gente ia na cidade uma vez ao ano, quando meu pai podia, que era um sim. aniversário, era um passeio na cidade. No caminhão pau de arara, Pau de a arara. gente ia até a cidade. Porque às vezes o pessoal fala de interior, eles pensam muito num chácara, né? Ah, chácara Como é ali, que era? moderna. Explica pro povo como é que era o pau de arara aí. Aquele caminhão mesmo, aquele caminhão antigo, que só tem a bolé e lá atrás tinha os bancos de madeira assim. E aí você Aquele ia que é naqueles coberto ali, bancos, você ia naquele banco, banco duro Não, de era tábua ali. descoberto, não era coberto não. Era É. aberto mesmo, ao relento, no meio da poeira, no meio da terra. E quer dizer que assim, a vontade de vocês era ir para a cidade. A Aquilo era um minha, prêmio. Aquilo era um prêmio. sim, que ir na cidade uma vez ao ano, meu Deus, eu vou na cidade. Mas Fala sabe que a sério. felicidade da gente era ir à cidade, naquele dia que a Hum, gente fosse, a gente conseguir numa lanchonete que tinha lá, tomar uma vitamina de abacate com fala pão de doce. sério. Com pão de Nossa, doce. era a felicidade maior do mundo. Nossa, eu vou na cidade, eu vou lá, eu vou lá na lanchonete pra tomar essa vitamina de abacate com esse pão, quando meus pais tinham condição, né, de fazer isso. E aí, assim, eu tinha já comigo, que é o que eu passo para as pessoas que falam assim, ó, você às vezes fala assim, não tinha convívio para poder ter sonhos. Quando você tem desejos, você não precisa estar vendo. Você usa a imaginação e sonha e vai arrumar algum meio de chegar lá. Porque às vezes fala assim, você já está na cidade, você vê televisão, você vê isso. Eu não tinha. Então, na minha mente, eu colori o mundo, né? Eu tinha na minha mente um mundo colorido, tipo, que era a cidade. Era uma é, imaginação. então, o nosso mundo mesmo era o preto e branco, porque era no meio do mato, no meio da terra. E assim, só tinha a seca ou quando chovia a gente tinha o verde. Era as duas únicas coisas, né? A seca, com tudo se devastando, ou no período de chuva, que aí tudo ficava E na época da verde. seca, assim, vocês passavam, chegava a passar necessidade, assim? O ano todo. Era? Porque, por exemplo, a gente não tinha nenhum recurso para falar assim, na hora do sufoco eu desfaço de tal coisa. Não tinha. Pra falar assim, eu vou vender isso, porque às vezes aqui, por exemplo, às vezes a pessoa tem um carro, né? Ela tá no aperto, ela desfaz, vende o carro, compra Lá não moto. tinha recurso nenhum, Não, não Florido. tinha. A gente E seu morava pai fazia o quê? lavrador.
Eu trabalhava na roça, na roça mesmo, lá de onde a gente morava, era cedido, né? Não era nem contratado, era uma roça que um fazendeiro tinha lá. E aí ele cedeu pro meu pai morar, mas assim, sem nada. Meu pai teve que construir a casa de taipa, né? Que era do próprio barro lá, da própria região. E aí cobriu de palha. Então essa era a nossa casa. E em troca, meu pai ia cuidar da roça, não tinha nada na roça, não tinha nada para falar, tem uma fazenda que era uma fazenda só de nome. Mas era só roça, cercada de arame por quilômetros de distância, era bem grande. E não tinha nada assim, ó, você vai ter isso para você trabalhar. Então meu pai ia lá, roçava, fazia uma roça e aí ia esperar a chuva. Se chovesse, plantava, tinha legume. Mas nem tudo você podia fazer só da roça. Por exemplo, era ali feijão, arroz, milho. Talvez um leite. Não, Ovo. abóbora, essas coisas. Sim. Sabe que as outras coisas precisava comprar. O básico mesmo. Né? Tipo, por exemplo, comprar óleo, comprar tempero, essas E outras roupa, coisas. então? Ah, a roupa a gente só tinha doado, né? E aí, assim, era. Meu pai, por exemplo, pra cozinhar, tinha que fazer a caeira lá, o carvão, pra poder fazer fogão a lenha, era aqueles fogareiros, assim, que fazia na lata lá, de barro. Então não tinha pra falar assim, fui morar numa fazenda. Sim. Como é muito comum, você vai morar na casa do fazendeiro, tem a casa lá grande, você tem uma casinha lá pra você morar já pronta. Meu pai tinha que fazer tudo. E não ganhava nada. A troca era essa, você tá aí dentro da minha roça, você faz. Se você produzir, você tem o que comer e tem como sobreviver. Mas não tinha nenhuma ajuda de custo. Falava assim, ó, no meio do aperto a gente vai te ajudar com alguma coisa. Aí tinha um período que eles traziam os gados. Vocês eram quantos irmãos? Meus pais tiveram 13 filhos, mas vivos 8. E aí todos nós morávamos no mesmo lugar, né, vivendo disso, de ajudar meu pai, desde pequenininho, né, ia pra roça. E aí, às vezes, quando tinha uma abelha, meu pai tirava mel. Aí o mel, aquilo lá pra gente hoje a gente toma mel como uma vitamina, né, pra curar uma gripe. O mel nosso era nosso lanche. A merenda, a gente comia mel com farinha. Nossa, quando meu pai conseguia achar uma abelha, eu felicidade do mundo. Mesmo, rapaz. Pra pegar aquele mel, a gente comia com farinha, então aquilo lá era a nossa felicidade, de uma coisa diferente do dia a dia. E ali era todos os 13 irmãos? Não, os 8. Os 8 irmãos? Desses 13, 5 morreram, assim, igual nasceram. E de todos os seus irmãos, era aquela brincadeira ali entre vocês. Vocês costumavam brincar mais de quê? Eu gosto de gravar esse tipo de podcast, porque tem pessoas, principalmente os mais jovens, que eles estão muito distantes de entender isso que você passou. Isso que a maioria dos pais, né, passaram, os pais, avós passaram. Sim. Então é um retrato de uma vida que eles não conhecem. E aí o que acontece? Qual que era o tipo de brincadeira? Porque para comer eu já vi que era difícil. Para ir para a cidade, que era uma diversão, era quando seu pai podia levar. E não era sempre. Uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Quando dava. Tinha ano que não dava pra ir também, não. Então, na verdade, não tinha brincadeira, não. Porque não tinha tempo pra brincar. A gente, desde pequenininho, já tinha que ir pra roça. Porque era a ajuda que meu pai tinha. Era dos filhos. Sim. Da minha mãe também, que trabalhava na roça. E aí, eu sou o caçula, né? Desses filhos todos. Mas, assim, é bem próximo do outro, né? De idade. 2 anos, 1 ano, 3 anos de diferença. Mas eu já tinha isso comigo, ninguém me influenciou, porque a gente tinha contato com ninguém. Você tinha contato com um padre, assim, que morava a quilômetro de distância, e, assim, aquela brincadeira de amigos ali, mas não tinha ninguém para você falar assim, eu conheço alguém da cidade que tá me incentivando a sair dessa vida aqui. Eu tinha isso na minha cabeça, já era de mim, desde criancinha. Escola, não tinha escola. A gente, por exemplo, estudava lá num fazendeiro que a esposa tinha um conhecimento, ela resolvia dar aula, mas não era ninguém profissional, não era formado. Eu calculo assim, que se você é professor há 20 anos, então você, para fazer a faculdade, você demorou mais uns 5, 6 anos, talvez, né? Só que você hoje tem o quê? 45. 45. Você tem 45. Se a gente for calcular ali, 25 anos. Você saiu de lá, você tinha quanto? Qual era a sua idade? 17. Quando eu vim para Brasília, 17. Calculei aí 15, 17 anos. 17 anos, quando você sai de lá, e você sai desse local, e você vai para onde? Você já sai destinado ou saem seus irmãos juntos? Você deixa seus pais, eles vêm junto com você? Eu quero saber essa parte da história.
desde você sair dessa natureza em que você vivia, desvincular para você ir para um outro campo, por exemplo. Então aí começou com essa questão da escola. Lá na roça de fulano tá tendo aula. Eu queria, não era que meu pai mandava eu ir, nem minha mãe, ter que ir pra escola. Eles nem entendiam. Meu pai mesmo era semi-analfabeto, minha mãe também. Eles tiveram um mês de aula para aprender a ler e escrever. Só que meu pai foi autodidata, ele aprendeu a ler e escrever. Lembra do Central do Brasil, de ficar respondendo cartas? Meu Sim, pai era essa sim, pessoa. Alguém lá de quilômetros de distância recebia uma carta do claro. filho, não sabia ler. Aí Levava pro meu ele, pai ler. Aí meu pai lia, interpretava e escrevia a resposta de acordo com o que a ô, pessoa seu pai dizia. era o bichão, E hein? ele era muito. Ele te corrigia. E ele teve É, um mês de aula na época dele. Mas ele lia muito, ele gostava de ler a Bíblia, aquela Bíblia grande assim, ele lia tudo bonitinho lá. Mas assim, ele incentivava a gente a ler. Mas não de entender que a gente tinha que ir para a escola, porque não tinha para onde ir. A vida naquela época era viver da roça, ser bom trabalhador da roça, na colheita, lavrador, ou vaqueiro, para trabalhar nas fazendas de alguém. E aí ia para aula como se fosse férias. Ah, não tá no período de chuva, não tem roça para capinar, vai para a escola. Chovia, esquece a escola. meu, Não era uma semana, não. Você passava 3 meses, 4, você nem ia na escola. Ah, no ano que vem de novo, se não tiver chovendo, nada, você vai. Só que eu fazia de tudo para ir para essa aula. Era muito longe, então assim, era uma escola que era misturada todas as séries. Então, sei lá, primeira série, segunda, terceira e quarta. Aí, assim, eu tenho um lado, eu mentia, sabe? Eu arrumava doenças para poder ir para a escola. Porque se eu tivesse doente, eu não ia é. para a roça, né? Aí em casa eu fugia para a escola. Isso desde pequena, mas eu comecei a ir pra escola com uns 9. E foi o que foi mais cedo pra escola. Meus outros irmãos foram com 12, 13, 15, 16 anos, Mas foi eu você comecei a fala escola. aí que era uma influência que você tinha nata, né? Sim, de mim Não, mesmo, você não porque. se, não é que você não se esforçou, você não fez esforço para ter essa vontade. Exatamente, não era uma vontade pra falar, ai, porque fulano bota na cabeça que tem que sair do interior. E eu acho que não é porque tem que sair do interior. Tem muita gente que vive no interior, vive bem, ela se encontra ali. Eu não, eu achava que tinha que ter uma outra vida. Primeiro que eu vi a situação dos meus pais, né, para poder criar meus irmãos e a dificuldade extrema, sabe aquele assim, você sonhar um dia que seus pais conseguem comprar aquele suquinho para você Sim, tomar, falar, sim, meu Deus do entendo, céu, aquilo era um entendo. luxo, ter aquilo. Aquele que suco, para você que não conhece, é chamado também de suco cancerígeno, Pozinho da porque era morte, o pozinho da morte. Era uma é o coisa, pozinho da mas morte. era assim, era um espetáculo quando passava o comercial na televisão com aquela jarra cheia daquele suco, né? Era um tantinho de suco assim, ó, para você ter uma ideia, que fazia 3, 4 litros Era, de dava muito. sorvete. Enquanto tivesse cor, tava botando água, né? Metia açúcar ali, a gente chupava. E você, para ter um suco daquele, que era a coisa mais simples do mundo, era uma dificuldade. Era muito, muito difícil mesmo. Era assim, quando alguém conseguisse ir à cidade e pudesse comprar isso. E aí não era só essa questão, né? E aí eu tenho uma história, assim, que eu conto muito pro povo. Falei, gente, depois meus pais, meus irmãos são minha salvação. Porque quando eu tava com 1 ano, mais ou menos, meu irmão mais velho saiu do interior e veio direto para Brasília. Era um risco alguém sair naquela época sem conhecer nada. Na época não tinha telefone, não tinha dinheiro, não tinha nada. Então ele veio morar, inclusive, em Sobradinho. E aí, a gente lá, né? Então, assim, ele veio com os primos, trabalhou de zelador, trabalhou de porteiro, de tudo. E aí, de mestre de obra, de ajudante. Só que naquela época era até mais tranquilo, as pessoas que vinham de fora, então o Brasil ainda estava começando, né? Então, arrumava trabalho mais fácil. E aí ele pegou e chamou minha irmã, que já era casada, e vim com o esposo. Vieram para Brasília também, aí ela virou a mãe, assim, de ser a dona da casa. E aí os homens que vinham, os outros irmãos, iam trabalhar, né? Se virar para trabalhar dia e noite. E aí eles foram sendo nossa esperança. Porque chegou aqui em Brasília, minha irmã trabalhou em casa de família, Aí já ganhava um capitalzinho, já tinha ganhava um uma dinheiro, já era roupa, remunerado, mas de alguma assim, maneira. era difícil. Eles pagavam aluguel, tinha filho e ajudavam os outros que vinham. Então eram várias pessoas já vindo, primo, e moravam juntos. Era bem difícil. Só que, assim, trabalhava em casa de família e ganhava uma roupa. Aí começava, eu tenho irmãos. Aí dava aquela roupa. Aí só que era uma vez no ano que eles conseguiam mandar, quando alguém de Brasília ia pro Piauí. Aí a gente ficava naquela esperança, né? Que ia ganhar uma roupa, ia ganhar um calçado, ia ganhar um chinelo. Era uma felicidade, né?
A gente ficava só esperando essas coisas. E aí essa minha irmã, como ela veio, essa irmã mais velha, ela virou aquela segunda mãe. Então de lá minha mãe só deixava vir se fosse por causa dela. Aí começaram a vir de dois em dois, né? Fazia 18 anos, vinha morar com ela. Aí os outros começaram a vir já com 15, aí eu fui pensando, eu falei, eu vou logo com uns 10, né? Se os outros já estão indo com 15, quando chegou minha vez Muito não foi assim. bem. Você tinha quantos anos? Não, porque Fica- é, Parece que ficava aquela expectativa, mas né? De chegar na idade era, para vir morar com a irmã. sim, mas era isso. E essa minha irmã, desde pequenininha, para minha mãe trabalhar na roça com meu pai, ela virava a mãe dos irmãos. Ela com Sim, 8 anos, eu ainda não era nem nascido. Então ela lavava, que era lá na sim. cacimba, ela ia lavar Poxa, que roupa, irmã lavar as fenomenal essa redes. sua, hein? Nossa, minha irmã é demais. Qual o nome Então, dela? Antônia. Antônia. Sim. Então E, ela cuidava de todo e, mundo. e ela com 8 anos. Com 7, 8 anos ela já tinha que cozinhar, lavar rede, porque não tinha cama, que- né? o que Lavar que, as redes. o que que representa a Antônia para você, de verdade? A representação dela para você. Sei que ela é sua irmã. Mas Tomaram uma água aqui. ele vai tomar uma água. A representação de uma irmã. Então, ela Personificação de um anjo, né, na sua é vida. irmã de sangue, porque pra mim ela sempre foi mãe. E hoje é, até porque meus pais já são falecidos. Mesmo com a idade que a gente tem, ela é mãe o tempo todo, Você não é só poderia mãe e dizer que irmã. ela foi a salvadora da pátria ali? Sim, ela e o meu irmão, os dois, né? Que foi o que veio primeiro e trouxe ela. É o casal de irmãos mais Sim. velhos, né? Mas ela mais por esse lado afetivo de mãe, de cuidar mesmo, de dar carinho, porque era difícil você sair da roça, sem contato com os pais. Porque era muito comum as pessoas saírem do interior, passar 10 anos em São Paulo, por exemplo, sem uma notícia. E era comum as pessoas falarem, não sabe escrever. Eu quero que você faça o seguinte: ela vai ver esse podcast aqui, seu irmão também, e que você fala para aquela câmera ali, ó. Aquela câmera ali para ela, porque eu não sei há quanto tempo vocês não se veem, o que que ela representou e representa na sua vida. Antônia, ela é uma pessoa que ela veio, de repente, para libertar vocês de uma prisão, né? Sim. Fala para aquela Eu câmera ali, para falo, essas pessoas, para essas sempre que eu tenho Antônias da oportunidade, vida. né? Essa minha irmã mesmo, minha irmã mãe, eu chamo ela de. Pra todo mundo falar que era minha segunda mãe, né? E ela tem orgulho disso também, graças a Deus. Sim, Dizer que eu sou um ela dos filhos gosta. dela, né? Ela representa assim, tudo hoje em dia, além dos meus pais que me deram a vida, que realmente nos criaram com educação e respeito, mas ela foi a ponte mesmo, a salvação, como você disse, para a gente sair lá daquele mato e vir para a capital do país. Não foi assim, sair para uma cidadezinha do município, a gente veio para o DF, Sim. que era uma oportunidade que nem todo mundo tinha. Você tinha que ter dinheiro para vir, para se jogar de lá para cá. Se não fossem eles, o que teria sido das vidas de vocês, né? É, Talvez vocês não teriam conseguido isso. eu não Ah, faço ideia. Então eu falo que, assim, quando eu tenho a oportunidade de contar, eu falo, já, eu sou isso e aquilo, mas eu devo principalmente aos meus irmãos, porque meus pais, eles só podiam acreditar. E e eles confiavam muito nessa minha irmã, nesse meu irmão. Ah, agora, tá com ela, eu deixo, agora eu né? fiquei preocupado. Que aí foi vindo, você era o caçula, você é o caçula, Uhum. e aí de repente você veio. E seus pais? Meus pais continuaram lá, porque Eles continuaram. é, primeiro que meu pai era daquele mesmo lá da roça e tudo, ele não Sim. tinha, né, vou pra cidade, ele não se adaptava muito com essas coisas, ele gostava Ficaram mais ali. os Sim, dois a sós sim. lá. Eu fiquei nesse desejo o tempo todo de vir para Brasília, vai chegar a minha vez. Só que a minha irmã já tinha os filhos, e aí todo mundo ia vindo, e nem todo mundo era bonzinho, né? Dava trabalho, dava preocupação, né? Porque vinha na fase de adolescência também. E aí eu naquele desejo, falei, nossa, eu vou logo para Brasília. Aí chegou os 10 anos, 11, 12, nada. Terminei a quarta série lá no interior, com 12, E daí 13 você já anos. tinha aquela Aí eu ansiedade, né? falei, já vou para Brasília logo, né? Aí É. chegou a minha vez, e aí ela realmente não podia mais fazer nada naquela época, porque já estava muito difícil com essas de várias pessoas virem, e eles eram a fonte. Ah, se não arrumasse trabalho, ela sustentava, não era assim, ah, chegou aqui, não arrumou trabalho, você se vira. Ela não ia deixar na mão. E aí eu queria continuar estudando, era da minha cabeça, eu quero estudar porque meu sonho é sair daqui e ter uma vida melhor, inclusive junto com a família. Aí não deu. Aí eu fiquei um ano, sabe o que é você fazer uma birra o ano inteiro chorando como se meu pai tivesse a solução. Mas é uma coisa que eu às vezes falo muito para as pessoas. Às vezes você não está vendo a solução, mas você cava a oportunidade.
Porque por o fato de eu fazer isso, eu sei que não era a melhor coisa, né? Mas porque para mim doía muito. Eu falei, meu Deus, minha oportunidade de estudar, de ter uma profissão foi por água abaixo, porque era a minha única solução. Logo na minha vez. É, exatamente. Aí o que que eu fiz? Fiquei nessa e aí fui lá na escolinha, falei com a professora de novo, falei, eu posso continuar vindo para aula esse ano, mesmo já tendo terminado a quarta série. Foi muito bom porque deu uma reforçada muito boa no meu aprendizado. E aí no ano seguinte, nessa história das minhas chantagens lá, minha mãe foi a um casamento de uma prima, e aí falou com a mulher do meu tio, né? Foi lá e fez aquela mediação de mãe, né? O sonho do meu filho é estudar e tal. Aí ela pegou e convidou para eu ir para casa deles, na cidade, na casa de um tio. E aí lá eu fui para fazer a quinta série ainda, foi em 92. A Palma pensa na felicidade, meu Deus, eu vou estudar na cidade, eu vou continuar meus estudos. Só que não era bem como eu imaginava, foi bem difícil, porque eu não poderia ir para casa todo final de semana, eu tinha que ficar lá por um tempo. E aí morei em 3 lugares quando eu fiquei na cidade, até terminar a oitava série. Eu fiquei na casa dos meus tios, depois eu fui morar na casa do vice-diretor da escola, sem nunca ter visto o homem na vida. Mas adivinha por que que eu fui morar na casa dele? Porque nos primeiros meses a minha mãe estava na cidade e passou na escola. Foi passar lá para me ver, né? E aí chegou lá, tava tendo uma reunião na escola. E aí o vice-diretor pediu pra minha mãe entrar e falou assim: Ah, eu quero saber quem é a mãe do Florinda. Ah, minha mãe quase morreu do coração. Né? Que meu filho fez? Né? Ela pensou, veio da roça, matuto, que deve ter arrumado, o povo mexeu com ele para arrumar alguma briga. Aí ele falou: Não, eu não sei quem é o Florindo pessoalmente, mas eu quero saber quem é o Florindo, porque ele tem as melhores notas da escola. É mesmo. Ele queria saber por causa do Era. desenvolvimento que você E estava aí tendo. ele perguntou, que escola particular que ele estudou para estar na quinta série, tá tendo essas notas aqui na cidade? Minha mãe, uai, que escola? Eu estou lá na fazenda. Ele falou, não, não é possível, porque que tem gente que é de escola tal, particular, não sei de onde. E era uma escola pública, né? E a gente não vê esses resultados. Quero conhecer quem é o Florindo. Você vai levar ele na minha casa hoje. Aí ela me levou lá, né? Porque na escola ele não via todos os alunos, era muito grande a escola. Aí ele conversando comigo, aí falou, você quer trabalhar? Eu falei, meu Deus, é o meu sonho. Aí ele tinha uma rede de lanchonetes em rodoviárias, em postos de gasolina. Falei, então você vai trabalhar meio período, vai continuar estudando, e aí vai ser dessa forma, né? Aí quando eu cheguei nos meus tios, eles não deixaram, porque eu era menor, falaram que ia ser perigoso, embora. E é aquela coisa de determinação. Falei, eu quero, eu sei que não tá errado, eu queria trabalhar, e assim, é meu mundo, é minha oportunidade. E aí voltei lá, não deixaram, corri na casa do diretor, falei, não vou deixar assim. Falei, então, não venho trabalhar porque falaram que é perigoso. Aí falei, não tem problema. Aqui só tá minha esposa, meus filhos estão na faculdade lá na capital, a gente tem uma moça que mora com a gente e tem quarto sobrando. Você pode vir morar aqui. Falei, já agora. Sim. Voltei lá e falei, não, fui lá, minha mãe já tava indo embora, né? Tava lá esperando já o caminhão pau de arara pra ir pra casa. Falei, mãe, eu vou morar lá. Meu filho, mas você não vai fazer? Falei, eu vou lhe obedecer. Nesse ponto eu vou. E não me arrependo, porque eu cresci muito com isso. Eu cheguei lá no meu tio, peguei minha malinha assim, botei as coisas na bicicleta, fui lá levar e devolvi a bicicleta. Foi um dos melhores lugares que eu morei. Eu morava num lugar que eu tinha quarto, eu tinha cama, porque eu não tinha cama nos outros lugares, né? Em lugar nenhum. Tinha um guarda-roupa e a moça que trabalhava com ele não chamava de empregada, ele falava que era alguém da família. Então ele tinha muito esse respeito. Aquilo para você era um luxo, né? Sim, demais. E eu ainda ganhava pra estar morando lá. E aí, quando era na semana de prova, não, você só vai tirar a hora de almoço e volta pra estudar. Só que eu era aquele que eu era dedicado na sala, eu não ficava estudando depois. E continuava tirando as notas boas. E aí fui aprendendo. Trabalhava no posto que vendia picolé, né, era um quiosque que ele tinha lá de sorvetes, de picolé. E na rodoviária, vendia lanche, né? Igual o povo passava na rodoviária lá, ficava lá trabalhando. E aí, quando os filhos dele vinham, ele falava, mais um irmão de vocês, sabe? Era muito, eles já morreram, eles dois, ele e a esposa eram professores também. Mas foi um lugar que, assim, eu passei a me sentir útil, porque eu tinha uma responsabilidade de estar morando na casa de alguém estranho, que me acolhia como membro da família, sem nunca ter me visto, e ainda me remunerava por isso, e E eu tinha você ficou todos os por benefícios. durante quanto tempo ali naquela casa? Eu fiquei, acho que uns quase 2 anos, e aí depois porque aí a esposa dele já aposentou, ela estava ficando um pouco doente também. E a moça que morava com eles foi ficar na capital para cuidar dos filhos que faziam faculdade, e ele mandava para lá também. Aí fui morar com uma tia, até terminar a oitava série. E naquela luta, né? Eu trabalhei de vendedor numa feira lá na calçada, de calçados na calçada. De Sim. calçado na calçada.
tava lá, né? Fazendo tudo que aparecia. Mas um sonho de vir para Brasília, morar com a irmã. Esse permaneceu. Esse permanecia. Eu tava lá Sim. estudando, e assim, meus irmãos sempre sabendo que eu tava estudando, que eu tava tirando boas notas. Mas tive que tolerar todo esse sofrimento, porque assim, eu tinha aquele sonho, mas era muito, muito doloroso. Porque eu tava ali nem com meus pais, nem Sim. com os meus irmãos. Então eu tava numa cidade, mas que eu não tinha condição de falar, final de semana eu vou para casa. Eu não podia, eu era um menor, era um menino, eu tinha que obedecer às regras das casas. E você devia sentir muita saudade, né? Sim, porque eu sempre fui muito apegado com os meus irmãos. Então a saudade que eu tinha, principalmente dos mais velhos, porque quando eles saíram eu era criança, né? Aquele Sim. que mimava no colo, o irmãozinho caçulo. A saudade era muito grande. Então a gente recebia uma carta, meu Deus, a gente ia correndo pra ver o que tinha na carta. Eles tinham que mencionar todo mundo na carta, né? Um beijo pro meu irmãozinho Floringo, pro Jerônimo, pra Martinha, era desse jeito. E aí eu aguentava aquilo com tanto prazer, era muito sofrido, porque na fase que eu tava, você tinha carência de pessoas, dos pais. Tem aquele dengo de da hora de dormir, minha mãe tá aqui. Ou então, assim, mesmo não tendo luxo, mas falar assim, não, mas eu não quero comer esse arroz desse jeito. Amanhã dá um jeito. Então você não podia, você tinha que fazer tudo do jeito que tava ali, do jeito que tivesse a comida, era o que você tinha que comer. Então era uma fase difícil. Adulto não, porque você se vira, né? Mas na idade não. E aí, mas só que eu tinha muito orgulho de estar estudando. Então, assim, usar o uniforme da escola, meu Deus do céu, sabe que era um triunfo, né? Passava nos lugares com aquele uniforme, E era um era como se eu estivesse orgulho, andando não num é? carro Eu me importado. lembro disso, que eu não via a hora, Eu eu não tinha via, muito. Florindo, a hora de pegar a camiseta da escola para usar, a roupa da escola para usar. Também tinha isso. Hoje eu não vejo, pô, tem que usar uniforme, tem que Não. fazer não sei o quê. Eu não gosto de uniforme hoje em dia, acho que é porque eu usava demais. Né? E aí, quando eu ia pro interior, a gente pegava lá, ou o caminhão para de Arara e tinha um ônibus que ele era tipo um ônibus escolar bem acabado. Tinha esse ônibus que ele era luxo, nesse ônibus pro interior. Aí eu ia, por exemplo, uma vez ao mês ou a cada 2 meses, aí eu levava meus cadernos só para poder me exibir que eu era estudante. Sério, sabe aquilo? A gente tem que levar pro interior para chegar lá, meus colegas saberem que eu estou estudando. E aí aquela coisa dos amigos querer ver o que você estava fazendo. Era como se tivesse realmente um troféu. Para mim era onde eu me apegava, que eu sabia que ia ser a saída de tudo Sim. assim que eu estava vivendo. Aí aconteceu a oportunidade de eu vir para Brasília, né? Em 96. Meu Deus, é como se eu Uau! estivesse voltando para casa dos meus pais, porque como Que eu te é falei, eu tava lá no isso? meio, nem na Sim, casa dos claro. pais e nem na casa dos irmãos. Sim. E aí todos os irmãos praticamente já morando para cá, E aí meus você naquela expectativa, é, então agora você iria para casa dos seus irmãos. dos irmãos, principalmente da irmã, O mãe, coração né? devia estar batendo forte, né, Nossa, meu? a emoção, meu Ansiedade, Deus. a Aí emoção. chegou perto aí, falou: essa escola aqui no DF vão ter uma parada, vai começar mais tarde. Eu falei: Senhor, vou aguentar mais um mês para poder ir Meu para lá. Deus do céu. E aí você perguntando dos meus pais, meu pai já estava um pouco doente com diabetes, mas ele ainda conseguia trabalhar na roça. Minha mãe estava bem. E eu tinha um irmão que ele já tinha morado aqui, mas não se adaptou e voltou para lá. Então ele era a salvação, porque ele poderia continuar na roça com meus pais, aí eu poderia vir. Na época também, uma das dificuldades de eu vir foi essa questão. Meus pais já estavam ficando velhos, só tínhamos nós dois, esse meu outro irmão de idade próxima, e quem ia ficar com eles? Aí esse meu irmão tava lá, aí eu pude vir. E eu agarrei com unhas, dentes, com tudo que tinha essa oportunidade de vir pra cá. É mais engraçado, né? Vou pra Brasília. Você, na sua mente, você imaginava assim, cidade é tudo perfeito, não tem É. nada de errado, não tem sujeira, não tem isso. Aí beleza, né? Cheguei, cidade maravilhosa, né? Que é a antiga rodoferroviária, foram me buscar lá, um Opala do cunhado da minha irmã. Aí eu vim só passando aí na esplanada, aí começou, aí foi indo, as coisas foram ficando mais escuras, vermelhas, e eu, gente, o que que tá acontecendo com a cidade? Vai descendo pra São Sebastião, Ah! vim morar É direto em São aí que Sebastião. você cai em São Sebastião. Exatamente. Que aí você tá descendo, você tá vendo aquele negócio todo bonito, ministério, catedral, Lago Sul. Lago Sul. Você fala, Lago Sul, maravilha! Meu Deus, piscinas, olha lá, tem a piscina, ó, tem um Aí lago. passava ali no lago, na ponte, né? Tem Não tinha JK, era aí Costa e você Silva, tá... né? Aí de repente vai passando. Tava maravilhado. Eu, meu Deus, de morar aqui é outro país. Sério, Essa eu foi lembro, sabe boa. quando você tá ali vindo do congresso que você passa naquela descida que você toma um susto? Era tipo isso, Meu né? Deus, é a mesma Aí eu coisa que você dá comecei a o ver só pirulito que pro menino e depois você arrancar da só fui boca vendo dele. aquelas telhas Brasilite, as casas só no tijolo vermelho. O que que tá acontecendo?
Porque na minha mente, eu falei, meus irmãos estão morando em Brasília, eles estão morando lá no luxo. Era São Sebastião, era? Era São Sebastião. Meu Deus do céu. E aí Naquela chegou lá época na não rua tinha da minha nada, irmã, não tinha absolutamente. asfalto. Aí É, a casa era no tijolo, né? Esse reboco só por sim, dentro, piso queimado. E aí a surpresa também, porque lá mesmo na roça, por você fazer uma casa lá do barro, você fazia as coisas tudo muito espaçosas. Aí sim. vê essas coisas tudo compactas, os quartos pequenos, as salinhas pequenas. Na frente era cercado de arame, tinha uma porteirinha lá. Aí eu falei, meu Deus do céu, é muito diferente lá. É muito diferente do que eu Caramba. imaginava, né? Das fotos. Aí uma coisa que o pessoal fazia, né? E ele só mandava foto de lugar O bonito. que que Ninguém faziam aqui mandava na foto do época? Por lugar exemplo, feio. cidade satélite sempre foi como se fosse um Ah, interior e ia sim, lá na capital sim. no plano. Aí mandava foto da catedral, lá do Era, parque da da cidade. torre. Meu Deus, Ah, aquilo de, pra de mim. repente de uma mansão. Meu Aí eu Deus conheci do com meus irmãos. céu. De onde que eram aquelas fotos? Não tinha nenhuma daqui. Que Aí ilusão, aquele hein? piso queimado, aquele barro ali, aquele cascalho e o barro vermelho, né? Porque É, lá na meu Deus. roça, aquela areia branquinha, você andava descalço, você nem se sujava, só ficava aquele Sim. poeirinho no pé, né? Aí você ia num lugar tudo sujo, só barro, quando chovia era só lama. Falei, ô Nossa. senhor. Mas assim, feliz da vida, tava na capital, ia estudar. E aí começou o processo de estudo. Tinha que trabalhar, né? A gente tava com 17 anos, já falei, quero trabalhar. Ficava procurando emprego, de tudo. Aí vinha a decepção, não tinha experiência ou não tinha o ensino médio completo. Aí tá, tem que ter um curso de informática. Quem me salvou? Minha irmã. Juntou lá com meu cunhado, pagaram o curso de informática para eu fazer. Aí eu lá, agora eu tenho curso de informática, não, mas você não tem ensino médio. Aí começou o sofrimento, eu ficava muito decepcionado, não arrumo emprego, não consigo trabalho. E ainda começaram as críticas, ó. Veio do interior, largou os pais para vir morar no DF, vai estudar em São Sebastião à noite na escola pública. Era a única escola pública de ensino médio noturno, era essa que tinha na São Sebastião, Centrão. Aí eu falava assim, eu já era desaforado para esse lado, num sentido bom, né? Fala, bom, mas quem quer aprender sou eu, o desejo está comigo, independente de onde eu estou. Você era Se eu me esforçar, opinioso. eu vou Você aprender. era opinioso, então, Vou, né? então, gente, a noite era muito perigoso, era bem escuro. Você ia de comboio, juntava alguns colegas para ir andando lá no escuro, né, para estudar. E aí eu tinha maior felicidade, falei, eu participava muito das aulas, né? A gente passava meses sem ter um professor de uma matéria. Isso São Sebastião já, né? Não tinha professor. Mas eu lá, feliz da vida. Tô no ensino médio, tô estudando, terminando o ensino médio com 20 anos, né? E aí, pra mim, era um prejuízo grande, porque na minha mente eu tinha que fazer tudo certinho, que eu era a salvação ali de ser o caçula, eu tinha que ter começado a estudar mais cedo. Sim. Mas não era culpa, né? Nem dos meus pais, nem dos irmãos, porque não tinha condição e nem tinha onde estudar. Mas eu falei, o que conta é de onde eu estou, não interessa quantos anos eu perdi. Aí fiz ensino médio e procurando trabalho, aí consegui um trabalho em supermercado, que era à noite. Então você entrava depois da aula à noite e saía no outro dia de manhã. Só que foi muito difícil, eu tava ficando doente, porque eu sempre fui um pouco mais, tive uma umidade um pouco mais baixa. E aí às vezes eu ficava muito frágil. Aí minha irmã, não, você não tá passando fome, vai sair do trabalho e tal. Aí saí, aí fui atrás de outros, arrumei de entregador de panfleto, fiz muito isso ali no Conjunto Nacional, nos semáforos ali na W3, Taguatinga, e eu e um sobrinho meu, né? Francisco Filho, meu sobrinho que eu considero E você irmão, lembra meu qual sobrinho mais empresa que velho. era? Eu trabalhei numa cara chamada Amarantos, era uma clínica de Uhum. estética. E aí você Mas entregava aquele panfletozinho, era para panfletozinho divulgar ali. os serviços. Tá. Mas tinha uma outra que era aquelas empresas de panfletagem. Elas pegavam de várias empresas e te entregavam por exemplo 1000 panfletos. Tem que entregar até tal horário para poder Sim. receber. Não tinha como entregar. Aí a gente jogava alguns naqueles bueiros lá. Sim, sim. Não tinha como entregar mesmo, porque ninguém recebia. Tinha a versão aí, você entregava o panfleto? Não, obrigado. Não, obrigado. Era difícil entregar 1000 de um em um. Isso. Aí você às vezes arrumava um Às vezes a gente bueiro, arrumava ali, acho que os ali bueiros do plano e hoje estão lá alagando, porque tem muito Não, já panfleto se lá, dissolveram. Já se tem muito dissolveram. panfleto lá dentro, né? Eu Aí, fui panfleteiro também, na minha infância. e Na é minha difícil, né? O juventude. povo não gosta de receber É, panfleto. não gostava de receber, a gente Aí tinha que. tentei vender plano de saúde também naquela época de telefone que você É por isso ligava. que eu te perguntei, porque eu trabalhei naquela época, né, na minha época de 15 anos, embora você seja quase 10 anos mais novo que eu, mas eu também trabalhei como panfleteiro aqui no plano
entregando um papelzinho para plano de saúde, a Golden Cross, no caso. Era pra Que essa aquela era daí que eu Golden Cross. Tinha que ser Golden Cross, só acho que tinha a gente ela. se encontrou por aí no passado. Era Golden Cross. Você Golden devia Cross ser um ficava pouco lá no mais novo. setor comercial Setor sul. Comercial Sul era assim, era só um escritório, tinha no Conic e no Setor Comercial Sul. Então E você vai ali entender. eu entregava panfleto aqui nos ministérios, entregava ali na Asa Norte, Asa Sul, papelzinho branco com letrinha azul, Era esse mesmo. né? Nem era colorido Aí não arrumei naquela lá pra época. vendedor todo feliz, né? Tinha uma mesa lá com um telefone. Aí falaram, então, você tem que entregar o panfleto pra poder É entregar o cliente. panfleto para o cliente, ligar para essa mesa para você ser digno. Aí você entregava, o que que fazia? Os principais lá, supervisores recebiam a ligação, Ele filtravam, eles ficava. mesmos pegavam, né? Eles me Consegui pegavam. um plano. Mas Sim. foi tentativa, né? Aí depois, terminei o ensino médio, aí a expectativa de passar na faculdade. Não passei, né, no primeiro vestibular. Aí, de novo, minha irmã, meu cunhado até pagaram um cursinho para me ajudar na Asa Norte, com todo o suporte, né? E aí, arrumei um trabalho numa lanchonete na UNB. Tem até lá hoje ainda. Café Dona Neide. Primeiro quiosque da ala sul do lado esquerdo. Nossa, pra mim tava feliz da vida. Trabalhava num quiosque, mas na UNB. Trabalhava lá e vendo os universitários. Falei, eu vou ser universitário. Aí entrei como aluno especial na arqueologia. Então eu já tava me sentindo universitário, né? Mas eu não gostava muito do curso. Eu falei, tem que arrumar outro jeito. Eu queria ciência da computação, né? Passei para ciência da computação. E aí descobri que eu queria fazer na área de línguas, porque inglês estava começando no auge. E falei, língua portuguesa é a base para tudo. Fazer faculdade particular, porque nas férias desse quiosque lá, eu arrumei um trabalho na sorveteria. Fiquei de férias e arrumei um trabalho. Aí eu lembro que o salário era 380, mas você recebia o quê? 300, por exemplo, né? E a faculdade era 520. Eu falei, vou fazer a faculdade, porque tinha um desconto lá, né? Então ia dar uns R$ 320. Falei, os 20 eu completo de alguma maneira, né? Aí me matriculei na faculdade. Primeiro mês, aí eu perdi o trabalho porque eles me transferiram pro shopping. Falaram, não, você não pode estudar, vai ter dia sim, dia não. Aí eu falei, o que que eu vou fazer, né? Aí na época você tinha que dar os cheques. Tinha dado os cheques de quem? Da minha irmã, a salvadora de tudo. Aí eu falei, como é que eu vou cobrir esse cheque sem trabalhar? Começou o desespero de novo. Doida é ela que te deu o Pois cheque, corajosa, né? sabendo, E aí, na verdade ela acreditava em você, né? Ela apostava em sim. você, né? E aí começou o desespero de novo, e o cheque tinha que entrar e falar, não, não se desespera, que não vai ser por isso, você vai ficar assim um semestre. Aí ela ia lá e pagava pra você. Era ela e meu cunhado, meu cunhado já faleceu Dava um também, jeitinho e mas ele, pagava. pra mim também foi um segundo pai. Ele falou, não, porque ele é estudioso, ele é dedicado, a gente vai dar um jeito. Eles dividiam os gastos para poder não me deixar na mão. Aí passou o primeiro semestre, no segundo semestre tinha que parar. Não tinha conseguido emprego, né, pra pagar a faculdade. Aí bateu o desespero, lá vem o choro de novo, mesmo lá da roça, do estudo. Desespero mesmo. Eu falei, gente, é meu sonho, e se eu parar aqui, eu volto pro estaca zero, eu sou ensino médio, e não adianta você falar, eu sou universitário trancado, né? Aí eu descobri que tinha um jeito na faculdade, você fazia 6 matérias, você podia pagar 3 a partir do segundo semestre. Então já caiu o preço, só que a cada ano tinha ajuste, né? Cada vez ia aumentando. Aí eu resolvi fazer essa negociação lá para ficar pagando metade, para fazer 3 matérias ali, e não parar de estudar. Aí arrumei de guardinha num condomínio em obra ali, do ABC. Só que era a mesma coisa, era de assim, de não e do nada. Hoje você vai ter que cobrir, vai ter que virar à noite e não tinha como ir pra faculdade. Aí saí e consegui um no Big Box, aqui perto, né? Daqui pra Big 23. Box. Aí você vai pro Big Box. Big Meu Box. Deus do céu. Que coisa. Aí você foi trabalhar no Big Box de quê? De balconista de padaria e repositor de laticínio. Também outra persistência. Eu ia na administração que tinha vaga de emprego, naquela agência de trabalhador, todo dia eu tava lá, eu manhã, tarde e noite. Procurar vaga. Era o Cine mesmo. Cine. E aí, só que quando você chegava lá, tinha uma vaga. Mas Brasília inteira pegava os encaminhamentos. Aí você chegava na empresa e falava, ih, já preencheu. Fui lá, né, com essa vaga, falei, agora vai dar certo, é bem que perto de casa. Aí cheguei lá e falei, não, já preencheu. E era o senhor que tava lá, seu Rodrigues, também que já até faleceu, o antigo gerente. Ele olhou assim pra mim, aí eu falei, ele falou, não, a vaga já preencheu. Eu falei, mas posso deixar o currículo? Ele falou, tá, pode ser que você trabalhe de quê? Eu falei, não, porque eu faço faculdade, eu tô precisando e tal. Aí ele falou, você faz faculdade? Eu falei, é. Aí deixei o currículo lá. Aí ele mesmo recebeu. Aí passou uma semana ele me ligou. Ele começou a perguntar assim, né?
Meu filho, tudo bem? Você mora com quem? Eu achei que era até treta, né? Você mora com quem? Quem que ajuda você a pagar a faculdade? Aí desligava, eu falei, nossa senhora, o que que tá acontecendo? Aí passou uma semana e ligou de novo. Falei, você quer passar aqui pra conversar? Eu quero conhecer um pouco sobre você. Aí ele sentou igual a gente tá aqui conversando, né, Sim. contando a história. Aí ele começou a perguntar como é que era a minha vida pra estudar. E ele falou, sua família, tá? Aí do nada ele falou assim, eu entendo, minha filha faz faculdade também, eu sei a dificuldade e tal. E aí ele perguntando, se você fosse trabalhar aqui, você quer trabalhar de quê? Eu, da vaga que tivesse, dessas aí Sim. de opções. E aí ele viu que eu não tinha escolha, né? Eu tava realmente querendo trabalhar. Aí na hora ele perguntou, você veste que número? Aí eu pesava 50 quilos, foi o menor número possível. Aí ele ligou no RH da minha frente e falou assim, traz aqui o uniforme, tamanho tal. Aí eu fiquei assim, ele falou, você começa a trabalhar amanhã. Aí eu falei, meu Deus, eu não Meu acredito, né? Deus, que é isso? Aí era para ser repositor de laticínios, aí fui pra padaria, aí era comunicativo, o cliente chegava para mim, pá, eu te via, aí eu já perguntava, quando você pediu o pão, qual é o seu nome? Ney. No outro dia você vinha de novo, falou, ô, seu Ney, tudo bem? Você fala, nossa, você lembra meu nome? Olha. Então eu fui ganhando credibilidade com isso. Aí eu já falava, você vai levar 3 pães de queijo e 200 gramas de queijo e presunto. Aí a pessoa ficava maravilhada. Passava lá na frente e contava isso. Nossa, o menino ali atende bem. Aí eu comecei a sair do pesado, né? De carregar aquelas caixas de leite, assim, com aquele carrinho subindo rampa. Porque como tinha um poste muito grande, né? Muito forte, o carrinho vivia voltando na rampa, eu caía lá Eu embaixo. posso imaginar você daquele tamanho empurrando Né? aqueles E é carrinhos muito, não lá. tem esse negócio de falar, vou levar de pouquinho. Os caras Não, falam, eu quero que não. suba tantas caixas de leite, tantos sacos lá de arroz e Agora tal. você vê o que me faz achar interessante essa história, você falar do poder da comunicação, né? Você chamava, é uma coisa que até hoje funciona e vai funcionar a vida inteira. O cliente pelo nome. Sim, E você sabia quantos pães ele ia levar, quantos não sei o quê. De repente rolava até de criar uma micro amizade ali naquela hora, né? E aí o cliente ele falava de você para as pessoas. sim. Ou seja, para você ver o poder da comunicação, o poder de você se comunicar, se expressar, falar com as pessoas. E ali você se destacou. Era. E eu ainda sofri discriminação, porque o pessoal fala, faz faculdade e trabalha aqui no mercado. A gente não tem nem ensino médio, porque naquela época o mercado era fundamental. Mas eu, ensino fundamental, no máximo médio. Aí falar, mas é daqui que é a ponte para eu poder continuar minha Gente, quer dizer que faculdade. naquela época, a faculdade, naquela época, era uma coisa assim extraordinária, Era, não era para era. qualquer um. Não, não mesmo. E E quem aí, tinha uma faculdade tinha tudo praticamente. era. Não, eu sofri discriminação por isso, porque tipo, nossa, faz faculdade, tá trabalhando aqui. E aí eu ficava, meu Deus, mas é aqui a chance que eu tenho, porque por enquanto eu não sou nada, eu só sou estudante É. universitário. E aí essa do cliente, eu ganhava crédito nesse sentido, né? O gerente às vezes falava assim, às vezes tava eu e uma moça, Eliane, uma colega minha, que era muito gente boa lá no balcão. Às vezes ele preferia mandar, vai lá pra baixo pra fazer não sei o que, deixa o Florindo aí, porque se vier alguém aqui, ele já sabe. Então eu dava aquele suporte. E aí ele começando a aprender por conta própria o inglês, mesmo que na faculdade era mais já para você ter o conhecimento como professor, já era a partir de um ponto que você sabia inglês. Eu não sabia, né? Eu não fiz cursinho de inglês antes de ir pra faculdade. Aí eu montava aquelas frasinhas picadas ali, né? Aí fala, não, e também se aparecer algum estrangeiro, ele me ajuda aí. Aí fala, ó, eu não ganhava nada mais por isso, mas eu eh, me sentia importante. Aí eu tô Sim. no caminho certo porque alguém já tá percebendo a diferença entre o que eu tô fazendo e com os clientes também. Então aquilo me deixava um pouco animado, porque trabalho de supermercado é pesado. E eu falava, não quero mais trabalhar em mercado, mas lá eu me dei bem, sou grato a eles. Quando eu completei agora 20 anos de profissão, eu fui lá fazer um vídeo, que foi o Ah, último você trabalho que eu tive. foi? E você E aquele acredita que senhor? o povo trabalha lá? Meu encarregado hoje é um dos gerentes. A moça do RH é a Depois desse mesma até tempo hoje, todo, agora você foi lá para gravar um vídeo para contar. e eles lembraram de você. Sim. E muitos que trabalham lá foram meus alunos, que estão trabalhando lá hoje, né? Fala sério, que orgulho, Fui lá te no deram um RH, abraço. fui no RH e arrumaram um uniforme para eu poder fazer o vídeo. Falei, eu quero um uniforme. Falaram, vai É lá, pega uma bota, mesmo? pega uma calça, uma E, touca. Fui na padaria lá embaixo, e onde você tem fazem alguma prova. foto da época? Algum registro da época? De quando eu trabalhei ou de quando eu Isso, fui fazer o quando vídeo? você Não trabalhava? tinha câmera não, homem. Não tinha, Nem né? Não celular com tinha câmera. registro. Não. Eu acho que deve ter alguma foto, talvez, quando tinha alguma confraternização do mercado, aí fazer aquela foto geral, mas não tenho. Agora isso aí é maravilhoso. Você volta ao local. Agora, o que, que eu gostaria de saber de você? Olha só, Florindo, você chega aqui em São Sebastião.
e você vê aquele lugar, né, diferente do Lago Sul, do Lago Norte. Às vezes uma pessoa vai desenhar um lugar para você e você vai ver uma coisa, quando você vai chegar lá, não é aquilo. Isso está acontecendo muito, meu amigo, minha amiga. No mundo internacional, nacional, internacional, da internet. Você chega e vê aquela coisa maravilhosa, linda, incrível. Aqueles cílios, né? Aquelas maquiagens. Você olha com essa coisa mais linda. Aí quando chega diante de você, que você, né? Casou, ou você namorou, ou você paquerou, que tira todas aquelas coisas, acabou a pessoa. Ou seja, aquela maquiagem do Lago Sul que veio para São Sebastião era totalmente diferente. E Era o que fake. eu gostei era fake news. Agora, o que eu quero saber? Como foi daquela época para cá a evolução de São Sebastião, né, de 1996 para 2023, agora que a gente está vivendo, o que melhorou em São Sebastião? Duas perguntas. O que melhorou e o que você acha que precisa melhorar em São Sebastião? Melhorou muito? A cidade se desenvolveu ou não? Sim, cresceu muito, desenvolveu bastante. Falta um monte de coisa, né? Que a gente sabe que sempre tem muita coisa para melhorar. Mas por eu ter sido bem acolhido em São Sebastião, porque tinha poucas pessoas em São Sebastião, acho que na época devia ter uns 50 mil habitantes, hoje tem 200 mil. Então, Ah, é? Aumentou desse tanto? muito, muito. Então só tinha uma via principal, que passava ônibus, muito raramente. Não tinha o único banco BRB na época. Aí hoje a gente tem Banco do Brasil, tem Itaú, tem toda propaganda aqui dos bancos, né? Sim. Já pode conversar, bancos aí, né? É. Então, assim, tem Cicobi, faltam outras opções. Mas eu fico assim, quando o pessoal fala, falta aí São Sebastião. Pra gente, eu que moro aqui há muito tempo, eu me sinto contente quando vem uma faculdade, quando vem uma academia nova, quando vem um supermercado, porque eu vejo que tem cliente para isso, tem público para isso. Alguns órgãos públicos, a gente tem o fórum, tem algumas outras coisas, como o Instituto Federal também, que inclusive trabalhei no Instituto Federal. Então, quer dizer, IFP. hoje a cidade ela deu um salto quântico enorme, né, Florindo? Sim, sim. E agora eu quero que você diga como é que você encontrou, porque você é professor, você é empresário também. Como é que você encontrou essa brecha? Porque hoje você é proprietário da escola de idiomas Forever, né? E como é que você encontrou essa brecha para então se tornar empresário? Você falou que começou a estudar inglês e tal, isso eu entendi. Mas de você estudar inglês até você ser empresário no ramo, são duas coisas diferentes. E aí você abriu uma escolinha, você abriu uma salinha, você pediu um local para alguém emprestado. Como é que começou a Forever? Já está contando praticamente aí como que foi. Eu imagino que foi um trem assim. Tem algumas coisas. O Bill Gates me contou que com ele não foi diferente. Tem algumas coisas que eu fui e sou autodidata. Se eu tiver interesse em fazer e eu sentir vontade, eu consigo. Várias coisas que eu faço hoje eu fui autodidata. Sim. Inclusive eu aprendi inglês, porque eu não tinha como fazer um cursinho, na faculdade já tinha que seguir de onde eles achavam que você sabia. Todo mundo da minha turma tinha curso de inglês, eu fiz intercâmbio, eu fiz Thomas, eu fiz SEAL, e você? Eu falei, eu vim do Piauí mesmo, meu inglês é aí. Então eu tive que me virar. Então, no ramo de empreendedorismo, por o fato de saber que você tinha que procurar meios para crescer. E aí, a discriminação que eu passei estudando na escola pública, noturna, em São Sebastião, e as pessoas, a gente mora em São Sebastião, tem que fazer as coisas de qualquer jeito, não vai servir para nada. Eu falar, serve se você valorizar a capacidade que você tem. E aí, quando eu comecei a dar aula, em 2003, eu falei, eu quero dar aula em São Sebastião. E aí, a segunda escola que eu dei aula foi a mesma que eu estudei. A mesma lá, que na época só tinha 3 turminhas no noturno. E aí eu via que os meus alunos também não se interessavam, principalmente por inglês. Aluno noturno e ainda inglês. Falava, pra que eu vou aprender inglês? Eu moro em São Sebastião aqui, a gente não vai fazer isso, né? Isso. E aí as pessoas tinham essa mentalidade. Ainda até hoje tem, mas na eu época moro em São Sebastião. Tem gente que quer dizer que mora lá em sim. Samambaia hoje, ou mora em Ceilândia. E fala, pra que eu vou aprender isso? Não tem chance. Eu tinha uma professora que eu lembro muito dela, a professora Sheila. Ela era de história. O pessoal
discriminava e ela falava assim, olha, muita gente de São Sebastião estudava no setor leste, porque tinha que estudar no plano, mesmo sendo escola pública, a mesma escola, né? E ela falava, gente, não sei por que o pessoal briga tanto para ir pro setor leste. Lá tem rixa de gangues, de cidades satélites, do Gama contra o de Ceilândia, tudo no setor leste. Ela falou, às vezes eu chego lá, tem que ser escoltada. E aqui em São Sebastião eu deixo meu carro ali, ó, no estacionamento aberto, todo mundo é muito família e tudo. E ela valorizava isso, de sair lá do plano para vir dar aula em São Uhum. Sebastião. Aí tá, na escola o pessoal falando disso, eu falei, gente, porque quando eu fui dar aula, eu queria dar aula de verdade, como até hoje. Eu não vou ser um professor de inglês para copiar no quadro, sentar e o aluno falar que estudei inglês e não sei nada. Mesmo que não aprendesse, mas eles ter contato, com gostinho de ouvir um pouquinho do inglês. Então eu coloco regras para o aluno poder aprender a falar inglês, para ir ao Não é banheiro. só, afinal de É, contas, não é só o verbo to be, né? eu quebrava a cabeça com isso, era até mais chato, mas eu me realizava isso. Eu tenho com isso. Eu tenho que fazer com que eles entendam que dá para aprender. E aí, vai, pessoa que não sei o quê. E aí, então, se discriminava, falava que não adiantava só uma aulinha ali na escola, mas que depois eles não poderiam fazer um curso. Aí, desde a faculdade, eu vi uma professora que ela disse que já teve uma escola de inglês. Ela falou, um dia eu vou ter uma escola de inglês. Só que por onde começar, com que dinheiro, em que lugar, quando começar. Aí eu dava aula numa faculdade, e os alunos falavam, a gente precisa de reforço de inglês. Eu falei, não, mas reforço não dá para dar reforço não, não é o que eu quero fazer. Eu quero ter um curso de inglês. Ah, então abre que a gente se matricula. Eu abri como? Eu não tenho dinheiro para ter uma franquia e nem também para abrir uma escola, porque até então eu entendi que o curso de inglês era igual uma escola regular, tinha que ser reconhecida, autorização do Uhum. MEC, Secretaria de Educação. Aí me deram uma luz e falaram, não, é curso são considerados cursos livres, igual um curso de informática, você tem que ter CNPJ, registro do local e tudo. Aí, é onde eu entrei na história da escola do espaço emprestado. Eu trabalhava na época no contrato na rede pública, na faculdade, nas minhas folgas do contrato e durante o dia numa escola particular, no Sebastião. Conversei com a dona da escola, que é a escola massa lá em São Sebastião, e falei, olha, eu quero usar uma sala no sábado para dar uma aulinha aqui para uns alunos. Era descontado, mas estava me beneficiando. E aí esses alunos da faculdade foram para essa aula e eu fiz em forma já de curso, né? Era para ser um reforço, mas eu montei uma apostila. E aí disso ficamos um semestre nisso. No sábado eles me pagavam R$ 50 cada aluno que ia para essa aula. Aí fechou o semestre, eu falei, eu vou continuar. Aí arrumei uma salinha. Bem pequena também, assim, né? Parecendo com um quadradinho aqui. Um espaço bem compacto. E aí esses alunos continuaram e falaram, tu podia dar aula para os nossos filhos. Olha Não aí. existia nome ainda. Eu continuava trabalhando na semana. E no sábado eu ia lá dar essa aula e comecei a dar aula para os filhos. E isso foi em 2007, meados de 2007, até 2008, 2009. E ele no sufoco. Então entravam 3, 4 alunos, aí eu consegui comprar uma carteira. Foi tudo feito com a participação dos alunos. Eu não tinha um centavo, eu comprei um quadro no cartão, lá na casa do Quadro colegial. negro. É um quadro branco pequenininho, Sim. assim, para você colocar lá, de 1,20 m. Aham. E aí as carteiras foram assim, tipo, eu tinha 3 alunos, aí, tipo, R$ 150, a carteira era uns 190, eu lá dividi no cartão, aí quando entrava outro eu pagava. Foi Aí assim que montei você as 10 primeiras começou carteiras. as 10 primeiras carteiras Foi dessa ali. forma. Florindo, nada é fácil, né? Não mesmo. Quer dizer, não adianta a pessoa, quem começa grande ou quem nasce grande é monstro. Não adianta, você vai ter que seguir o processo. E seguir o processo é comprar um quadro, é comprar uma mesinha mesmo, comprar duas, aí você já tinha 10 mesas. As carteirinhas lá, As então. Só que carteirinhas, na semana não existia curso. Só no sim. sábado, porque eu ia lá e era um sonho. Então eu tirava do meu bolso para realizar meu sonho. E aí na semana eu em sala de aula falando, pô, gente, tem um curso de inglês, né? Qual o nome? Onde fica? Então, não tem nome ainda, mas dia de sábado eu vou ali pra uma salinha, né? Só que isso é aquela persistência. Tem gente que hoje, esses meus alunos que hoje têm filhos adolescentes ou adultos, entram em contato. Professor, você tem aquela escola que você falava naquele tempo, ainda existe? Ela fala, tem, Fala hoje tem nome, sério. tem 16 anos, tá ali em frente ao fórum. E aí eu nessa persistência. E aí, quando o pessoal perguntava de nome, eu falava, gente, não tem nome, não tem placa, não tem nada. Era só ali uma salinha mesmo locada. Aí, em 2010, eu fui pra frente do fórum, que eu já queria ir pra esse prédio lá. E aí, um cara, na má fé, ele me ajudou. Ele soube que eu trabalhava corretamente, ele tinha um cursinho lá, de supletivo, e soube de mim. Me convidou todo com uma lábia, porque você é não sei o quê, não sei o quê. Cheguei lá no primeiro mês, já vi que ele tava passando pra trás. Vamos falar de registro, de CNPJ. Não, já dei entrada e nada desse PJ aparecer. Aí descobri que era tudo mentira, tudo fake. O valor que ele passava para a escola de supletivo não era o que ele me dizia. Aí eu Uhum. falei, não.
Aí segui em frente, falei, vou fazer o seguinte, como ele não fez nada, eu vou registrar a minha escola. Dei entrada lá na junta comercial, CNPJ, falei, então eu vou estar aqui. Consegui descobrir todas as maracutaias dele, ele saiu de lá, eu fiquei no espaço, só que apertou, né? Pagar o aluguel sozinho, fazer tudo sozinho. E aí fiquei desempregado no período dos meus outros trabalhos que eu tinha. Tudo ficou Era mais tudo de difícil. novo no sufoco, né? Como, e aí o desespero. Mas não desistia. Continuava e falando para um e para outro. E aí muita gente que me conhecia ia lá por minha causa. Ah, eu vou lá na Florinda, na escola dele, vou matricular. Mas a gente não podia dizer que podia concorrer com nenhum curso, porque era uma escola criada do zero. Sim. O pessoal, curso de inglês tem ainda essa discriminação também. Assim, ah, tem um curso de inglês aqui, de onde veio? É franquia de onde? Tem quantos anos? Aí eu falo, não, eu criei. Quem me conhecia acreditava de olhos fechados, mas quem não conhecia, então não ia. Aí surgiram outros cursos, São Sebastião, e o pessoal falava assim, ah, agora vai vir curso de nome, vai ficar ruim para você. E eu, no meu pensamento, falei, vai melhorar, porque elas vão perceber que inglês é importante, mais pessoas estão procurando. E realmente, de fato, tem um curso do lado meu, colado assim no prédio, tem outros cursos aí de franquia, e as pessoas nos procuram mais hoje, porque elas veem que tem mais opções e... Você conhece o Flávio Augusto, né? É Não, do WhatsApp. não. Ele tem uma das maiores escolas de inglês tal do Brasil. Teve, né? E foi vendida por uma bagatela lá. E o cara. Hoje É, ele é essa parte da bilionário. venda É eu sei. Flávio Augusto. Então, quer dizer, aí surgiu então a Forever. Forever significa o quê? Para sempre? É para sempre, mas aí no caso Forever é não, para sempre? não tá como um nome, não como uma tradução. Ah, Por tá como exemplo, nome é o nome, mesmo. tipo, Forever Idiomas. Não assim, para sempre idiomas. Não é a tradução, é o nome Não, mesmo. Forever É. mesmo. E Forever. aí, hoje está com 16 anos, né? Tem equipe de professores, tem uma história, pessoas que Tem quantos concluíram o curso com a professores? gente. Tem mais de uns 4 Quantos professores, alunos? mais de 100 hoje. Mais de 100 alunos? Mas tudo ali Qual, conquistado qual, desde esse qual, o processo valor qual histórico. o valor de Os mensalidade? valores variam porque também tem uma outra coisa que eu faço dentro da escola, por o fato do sonho que eu tive de ter uma instituição que fosse acessível às pessoas. Quando a gente fala, por que você não abriu uma escola em outro lugar? É porque eu moro aqui, foi aqui que eu estudei e é aqui que eu acompanho a realidade das pessoas. Só é uma escola, então. É. Então, assim, quando as pessoas falam de mensalidade, eu criei um projeto que já tem uns 10 anos, que foi uma das primeiras coisas que eu fui parar numa TV para dar uma entrevista, que é o projeto Bolsa de Estudo Rede Pública. Sim. Como eu professor na rede pública, eu vi a dificuldade de muitos não conseguirem pagar um curso. Aqui um projeto de bolsa que tinha as bolsas de 100%, bolsa de 70%, de E 80%. como é Então, que faz para conquistar? aí hoje em dia eu faço o período de inscrições, porque antes a gente ficava, né, com outros períodos. Agora eu inicio o ano letivo, os alunos da rede pública, a gente manda um informativo para a escola que está no período de inscrição. Eles têm que ir naquele período. Estudante de rede pública é frequente, tem declaração, ele vai entrar nessa bolsa de 60%, de 70%, e se matricular e garante o ano inteiro. Enquanto ele estiver na escola Ah, pública, então ele garante depende. aquele desconto. Ok, e você tem então alguns alunos que estão enquadrados nessa situação. A maioria, a gente tem boa parte de alunos da rede pública. Agora que a gente está tendo muita criança, graças a Deus, uma procura maior de criança a partir de 6 As anos. pessoas abriram a mentalidade de uns Sim, anos para cá, não depois foi? da pandemia, o povo falou, agora tem que fazer muita coisa, né? Porque o tempo passa rápido. Sim. Aí a gente tem alunos de particulares, alunos da rede pública, tem muito adulto também, né, que trabalha, na empresa está precisando crescer, outros por sonho mesmo, meu sonho era fazer inglês, não era acessível, hoje eu tenho oportunidade. A gente ainda faz durante o ano um sorteio de bolsas de 100%, que assim, entrou no sorteio, que o aluno tem um ano de bolsa de 100%, que é mais realização de sonho através desses alunos, porque eu me sinto no papel de ajudar. Porque quando eu passei por isso, não me ajudaram. Assim, não é que me ajudaram. Sim. Tinha Foi poucas pessoas difícil, para foi muito difícil para ajudar. você. Aí Então, aquilo você que eu vê, passei de você percebe sofrimento, hoje que você é, deve dar uma força. sim. Então, pelo que eu faço, eu falo, é uma pessoa que você pode ajudar a realizar o sonho. Então, a gente faz esse projeto aí do ano, às vezes faz o sorteio de bolsas. Agora mesmo eu coloquei ali, agora há pouco, né, eu trabalhei para Miami Presentes, é uma empresa que tem ali em Taguatinga Centro, há 20, quase 25 anos atrás, né? Sim. E agora eu volto a trabalhar lá como publicitário, fazendo a publicidade da empresa. Eu era locutor lá na época. Sim.
E aí agora eu trabalho com eles fazendo publicidade e propaganda. E aí o que que acontece? Eu gravei isso exatamente hoje no meu stories. Você não pode esquecer suas raízes, porque os frutos que você tem é dessas raízes, é a essência. Então você não esquecer das raízes não é só você ir nas raízes, é você fazer o que o Florindo está fazendo, é você ajudar alguém passar pelo processo que você passou de forma menos dolorida, né? E aí você, poxa, você vem com uma escola dessa empregando pessoas, ajudando outras pessoas a conhecerem uma outra língua. Agora, o que, que eu gostaria de saber? Quando você faz isso, você tem atuação como digital influencer, que você é digital influencer, você dá palestras, eu não sei o que, que tem a ver muito isso aqui com a questão da Forever. Forever, Forever, você é, 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 faz um trabalho hoje que é direcionado à população de uma personalidade diferente das pessoas comuns. Como é que você consegue conciliar, então, essa questão de professor, e professor para idiomas não é muito diferente, mas você tem um outro trabalho, e você chega a ser digital influencer e palestrante tudo ao mesmo tempo? E É, outras coisas mais. é porque eu vejo que só para a pessoa ser professor, ser professora, já é algo muito difícil, Florindo. Sim. Tem que Já é um ser. desafio muito grande. Agora você é empresário também, toca a empresa e ainda tem o seu negócio, o seu emprego. Sim. Então, a questão do empreendedorismo na educação, porque é uma área que eu já domino, né? Mas empreender independente de ser na educação, de vendas de carros, é a mesma trabalheira, é a mesma dor de cabeça, porque você tem que lidar com impostos, com pessoas, com várias coisas, né? Com as dificuldades, com as fases Mas boas você e ruins. aprendeu a dominar as ferramentas, hein? Então, assim, você está aprendendo sempre, porque nunca está tudo pronto, né? Você aprende uma coisa daqui, vem outra coisa nova, vem outros desafios. E aí tá. Na minha escola eu ainda dou aula. Eu dou aula 2 dias. Na quarta noite eu dou aula. Além de ter Na equipe sua para própria trabalhar, eu escola, dou na aula na quarta Forever. noite. O dia que eu tiro uma folga é para trabalhar lá. Dia de sábado eu tô lá, que a gente trabalhar dia de sábado, a gente vou com tanta alegria. Sim. Eu chego lá primeiro que todo mundo, eu abro a escola, nem a equipe chegou ainda. Eu abro a escola no sábado de manhã. Trabalho a manhã inteira, eu dou aula para 2 turmas, que vai de 8 a meio-dia. Às vezes termino, tem pai para receber, para conversar, tem uma pessoa para reunir comigo. E eu não, assim, é um cansaço que transforma em prazer. Tô cansado ali, chego lá para trabalhar, é a maior felicidade que eu tenho. E às vezes quando eu não tenho que ir para no sábado, para lá no sábado, eu fico perdido. Falei, gente, o que, que eu vou fazer? Eu já invento outra coisa, né? Então essa questão aí, eu coloco prazer no que eu faço. Que aí a gente vence os obstáculos, né? O cansaço, às vezes as decepções. Mas eu gosto do que eu faço e faço com amor. Então aquilo que eu realmente não tenho prazer em fazer, eu nem me disponho a fazer. Exceto coisas que fazem parte do trabalho, que a gente é obrigado a fazer, mesmo nem tudo a gente gosta 100%. E aí trabalho na rede pública, né, no Centro de Línguas do Valparaíso. Eu dou aula lá de manhã, no curso de inglês da rede pública, né, no Centro de Línguas lá. E aí então saio de casa muito cedo, volto de lá e quando eu É chego já. funcionário público? Sim. Então eu volto para São Sebastião, já tem todo um cronograma. Essa aí de digital influência, né? Se considera tipo digital influência. Eu acho que eu sou uma pessoa que incentiva as pessoas, independente de ser digital ou não. Eu Sim. existo. Você é um influencer, Sem naturalmente. rede social, eu Sem tenho meu redes sociais. público, eu tenho meus alunos, eu tenho as pessoas que eu convivo, tenho outros meios. Então, assim, é só uma coisa maquiada ali na rede social? Não. O que eu faço na rede Sim. social é o que eu faço no meu dia a É dia. a sua vida mesmo. Eu não faço nada que está na rede que não é para ninguém ver, ou que é só lá. E no dia a dia falando, nossa, mas aquele motivado lá tá ali lamentando que tem que acordar cedo. Eu acordo cedo para ir trabalhar, gosto de fazer isso e tento fazer com que meus alunos também acreditem nisso. Às vezes meus alunos, eu não fiz isso por causa de tal coisa. Você quer que eu te conte como é que foi meu dia para poder dar aqui? Não, aí quando você conta, fala, ai, professor, desculpa, tô com vergonha. Não chega a 10% do que você passou. Eu não chego aqui para dar aula, eu não chego. Meus alunos não me veem chegar na escola cansado.
Tô cansado várias vezes. Sim. E falar assim, gente, vou dar aula daqui, porque eu não vou levantar, não, acho que eu reclamando. tô cansado. Que resultado eles vão ter? Nossa, E se o que professor, mentalidade você o está aluno sai criando de ali na casa cedo pessoa? pro primeiro horário e fala, gente, eu vim pra cá dessa distância toda, saí cansado pra chegar aqui, o professor tá desse jeito. É. Daí eu tô lá pegando o pé deles e faço uma dinâmica. Não deixo transparecer. Às vezes eu tô com várias situações acontecendo, mas no momento ali eu sou o professor deles e quero que eles tirem o máximo de proveito E, daquele momento. e sobre palestras, quando você é convidado para dar uma palestra, qual é o seu foco? Motivacional, na área de inglês, Falar meu empresarial? coach daquela hora, né? É o coach, ele é Não. teacher, né? O coach Então, é ó, professor. palestra. Já, ó, E o qual que é empreendedorismo foi uma coisa meio que sobre nata negócios? também. Não, tô falando assim, falando da questão de ir para a área de empreendedorismo. Foi uma coisa nata, né? Mas eu lembro que desde novinho eu gostava de fazer cursos no ramo dessas áreas, né? De administração. Aí as palestras também fui autodidata, porque uma das palestras é a minha história. Então não tem nada inventado, né? Que é o que Na você verdade é falou, resumir um que pouco, você né, da falou história. aqui pra gente, que é muito interessante. É, e E tem as várias pessoas outras gostam de coisas, né, ouvir. disso. Aí então é motivacional. Então eu aprendi a lidar com o público, me comunicar. Aí veio sobre empreendedorismo, por fato de, né, um empreendedor nato, né, que criou uma coisa e tem Você uma aprendeu a história. trabalhar com processos financeiros, Sim, administrativos, com processos pessoas, operacional. Você aprendeu sobre empresas na Forever, na prática, né, e na no prática. sofrimento. Isso. Então Então você ela pode falar, tem autoridade para dar falar disso. dicas do que é o empreender. Porque às vezes a pessoa pensa que empreender é só abrir um negócio. Por exemplo, essas canecas aqui, ó, lindas, do quadradinho, Sim, você não precisa abrir uma empresa, você pode comprar o equipamento e começar a empreender a partir disso daqui. Você está isso, empreendendo, então isso. você vai expandindo com o tempo. E aí, a outra que é aí, essa palestra aí motivacional, que é da minha história, a de empreendedorismo, e a de oratória, que é de como falar em público. Eu também viraram essas três frentes de palestras, né? E às vezes dá para fazer um mix de uma com a outra, porque na oratória você pode usar a história, que trabalha a emoção, que normalmente as pessoas se emocionam ali com a história, porque só vem lá o palestrante florindo, ah, é isso e aquilo. Você não sabe de onde veio, né? Que passa e passa, né? Porque quanto mais você vai crescendo, mais você enfrenta dificuldades, Sim. porque as responsabilidades aumentam. Não é mais assim, ah, não, hoje eu não tô cansado, não vou trabalhar. Não é assim, né? Você tem compromissos para cumprir. E isso faz a gente ter mais prazer naquilo que a gente faz. Porque cansaço, desmotivação, todo mundo tem. Não tem alguém que vai falar que está 100% motivado todos os momentos. Mas é exatamente o que você precisa fazer, as pessoas que você precisa atingir, que te fazem levantar ali naquele dia que você está morto, de cansado, que o tempo está quente, como está esses dias. Fala, gente, mas eu tenho alguém que levantou cedo para me esperar, eu tenho que estar lá na sala de aula. Eu chego lá no Valparaíso, eu moro aqui, eu sou o primeiro professor que chega lá, um dos primeiros. Porque Nossa. eu tenho aquele compromisso, eu não quero atrasar, eu não quero que os alunos saiam, por exemplo, a gente tem aluno de várias regiões, o aluno acordar cedo e falar, ah, o professor não veio hoje. Eu poderia ter vários motivos para convencê-los, mas eu penso, gente, mas o aluno saiu de casa, ele também vai pensar que eu poderia pensar no lado dele, né? Que ele também saiu de casa cedo, que ele foi dormir tarde, que ele trabalha e veio para aula também. Então eu não consigo, exceto casos extremos, né? Tem hora que realmente não dá. Mas eu gosto disso que eu faço com amor, e aí é o que me faz vencer todos esses E é obstáculos, o de que faz cumprir todo você. esse cronograma de coisas que eu tenho que fazer. Que é comum. E além disso, quer dizer, é essa sua garra e essa trajetória que faz você ser um palestrante de sucesso. Agora tem uma festa de aniversário que você faz todos os anos. É a sua festa? A sua festa de É, tinha aniversário? alguém falando aí sobre isso, né? Tinha. Então, Como é que é? É uma festa de seu aniversário que você é faz uma, todo ano? quando eu criei a escola Forever em 2007, foi no dia do meu Sim. aniversário. Quando fez o desafio de dar essa aula, caiu no dia do meu Ah, aniversário. e aí então você comemora já a Forever e o seu Então aniversário eu passei juntos. meu aniversário em 2007 numa sala de aula ali, num projeto que hoje tem 16 anos. Eu nunca fui te fazer minha festa de aniversário, porque não tinha como fazer antes, né? Uhum. Eu vi ter um bolo de aniversário que a minha irmã, Uhum. novamente, a Antônia, A Antônia é ela fez maravilhosa. um bolo caseiro lá quando eu fiz 19 anos, né? E depois nunca mais. Quando eu fiz 30 anos, eu fiz um churrasco, né, de aniversário, mas eu nunca fiz, assim, festa de aniversário. E depois ia comemorar numa Ah, então pizzaria, em algum tá, lugar. ele é espertinho, ele aproveita aí a Forever para fazer aniversário com pretexto de fazer Aí, comemorar a né? Forever e ele comemora o aniversário dele. Ó, gente, tudo Pois bem? é, né? A gente está fazendo aqui a Forever, mas não sei se vocês sabem, mas Hoje é hoje meu é meu aniversário aniversário. também.
É, Aí ele funciona, né? aproveita e funciona. Alguém falou, trouxe um mimo pra você lá na festa. Eu falei tudo sobre ele, só não falei que ele é um estrategista de marketing. Agora me fala sobre essa experiência, sobre o quadro, esse quadro, né, que você apresenta, que é o programa Estúdio Livre na Band Brasília. Como é que é isso? Como é que é essa experiência que você está vivendo numa rede aberta de televisão para falar do que você pensa, para falar sobre o que as pessoas precisam ouvir? Então, o quadro a gente estreou agora em outubro, né? Que foi a convite do Braguinha, né, que é o responsável e diretor do Estúdio Livre. E também com a indicação da Poliana lá do jornal daqui. Eu já tinha tido algumas experiências com TV, quando em 2015 que eu fui para a Rede TV para uma entrevista que conta essa história do projeto da Rede Pública. Sim. Depois, 2016, por o projeto que eu criei, Adote um Aluno Carente, que era voltado para a Forever também. E aí também entrei no ramo que era de empresário musical, que era uma artista, Carliane Alves, que eu gosto muito. Fiquei dando uma força para ela e fomos parar na TV Estúdio Livre. Na TV Estúdio Livre, ó, na TV Estúdio Brasil. E aí lá eu fui com ela para se apresentar. E aí na hora eles conversando, dá para você ficar na bancada, igual aquele programa do Ratinho, né? Aham. E fiquei um bom tempo fazendo parte dessa bancada lá do júri, só para interagir com os convidados, né? Sim. Então já me deu também um pouco de experiência com Bacana. TV, com câmeras. Aí depois de lá, algumas entrevistas, né, para canais de YouTube e outras atividades que eu fazia. Na época de pandemia, trabalhando online, gravando videoaulas, fui desenvolvendo esse lado também de gravar vídeo, editar. Aí surgiu esse convite, né, agora para esse quadro. E aí eu já tinha feito esse quadro na pandemia no online, eu e minha amiga Cadija Guimarães fazíamos no online porque não tinha como fazer nada, a gente fazia tudo nas redes sociais, com bons convidados, né, Sim. bate-papo com empreendedores, com pessoas que superaram desafios na pandemia e com alguns artistas. E aí quando fui chamado lá para esse quadro da Band, eles me deram a liberdade de eu usar esse quadro que já tinha o meu nome, né? Que era o de papo, e na época era de papo com Florindo e Cadija, na época das redes sociais, e aí ficou de papo com Florindo Ribeiro. O programa é estúdio livre, mas o meu quadro, ele é uma parte minha. Então Sim. eu transmito quem realmente eu sou, os convidados, o papo é tipo isso daqui também, só que Sim. bem mais culto, né? Mais voltado para artistas, mas também para outras áreas, que isso vai ser com o tempo, né? Que a gente gravar mais quadros. Mas é para dar oportunidade também às pessoas, inclusive de Brasília e região. É artista, mas não tem oportunidade às vezes de mostrar o trabalho, e que tem muito mais talento às vezes do que quem já está aí no auge. E aí a gente bate um papo, a pessoa mostra música ali, fala de como é que começou a carreira também. Muitos têm histórias assim, muito legais, né, de como é que entraram nesse ramo. E aí eu tenho essa liberdade de fazer do meu jeito, não assim, uma coisa, ó, você tem que perguntar isso aqui. Não tem um cronograma, vou É bem batendo livre papo, mesmo. de acordo com o que vai fluindo lá, a gente vai falando, canta uma música aí então, ou dança, fala alguma coisa. Então, está sendo uma nova experiência, porque nesse caso eu tenho essa responsabilidade desse quadro, né, de conduzir naquele momento, daquele quadro, eu sou o apresentador daquele momento, mas tem vários desafios também, porque não é fácil. Qualquer área que você pega para encarar trabalhos, projetos novos, você sempre tem muitos São grandes desafios. desafios, imagino. Mas isso complementa o aprendizado que eu tenho em várias áreas, que é Isso é como bom, né? quando perguntam assim, as pessoas perguntam, como é que você chegou até aqui? Eu falei, nem eu sei. Mas eu sei uma coisa, que foi trabalhando honestamente, corretamente e aceitando desafios. Então, eu fui autodidata nesse sentido. Fazer isso, eu consigo, eu me interesso, eu vou sentir prazer nisso, eu vou lá e experimento. E vou aprendendo, né, com os erros ali, e gosto de fazer. Como também outra coisa que me deu experiência disso foi a questão de palestrar, né, usar microfone, falar em público. Várias coisinhas vão ajudando. E também já coordenei um concurso de Miss e Miss São Sebastião Mangueiral por um tempo, também com a minha amiga Cadija. E aí também tinha um projeto social dentro do concurso. Tá? A hora que me motivava era isso. Então, os Misses eleitos, eles tinham que fazer campanhas sociais. A gente arrecadava roupas, alimentos, depois doava para creches, para instituições de caridade. Era uma motivação Era maravilhosa. muito cansativo, mas era muito bom. No final do concurso, agora a gente vai lá com o pessoal já com a coroa, com a faixa, vamos ali numa creche entregar tal, o pessoal chegar aquele pessoal bonito, né, para fazer uma dinâmica com as crianças, era Sim. muito bom. E aí isso também me levou a aprender várias outras coisas, né? Apresentar um evento, né, em palco.
também coordenar toda essa galera que também tinha que motivá-los, muito jovens, às vezes não acreditavam no potencial deles, então a gente fazia várias coisas que servia pra gente, a gente aprendia com essas situações. Então eu não desistia, porque eu ficava, ok, com isso daqui, o que tem de aprendizado nisso? Ah, isso aqui é difícil, mas tem esse lado aqui que vai me trazer crescimento. Aí eu encarava. Então foram várias coisas que eu fiz que, se alguém perguntar, TV, eu nunca trabalhei para chegar na TV, por exemplo, mas as coisas que eu fiz me levaram a isso. Me levaram a ser considerado um influencer, um empreendedor, um palestrante, por conta desse conjunto. Mas muita coisa foi a partir do trabalho de sala de aula como professor, que é a minha profissão principal, né, há mais de 20 anos. E eu gosto desse trabalho que eu faço. E aí as pessoas vão vendo, você podia fazer isso, acho que você tem jeito para fazer tal coisa. Aquilo que não dá, faz, não mesmo, né? Às vezes quando faz umas paródias, aí, vídeos nas redes sociais, mas é tudo espontâneo. Você chegar assim, eu quero que você faça uma paródia pra isso. Se não vingar, não vai rolar. Eu posso até fazer, mas não vai sair espontâneo. Você é um cara livre, senhoras e senhores, meninas e meninos, moças e rapazes, jovens e adultos. Olha, nós falamos aqui agora no nosso quadradinho que mais cresce no Brasil com Florindo. E eu anotei aqui 3 coisas que eu entendo que, quando as pessoas perguntam como você chegou até aqui. Primeiro, resiliência. Resiliência é a arte de você cair e voltar ao seu tamanho original, a sua forma original. Então, quantas vezes ele caiu, quantas vezes ele levantou? Disciplina. É uma pessoa disciplinada porque funcionário público, tem a própria empresa e ainda consegue ajudar as pessoas, requer muito foco, disciplina e gestão do tempo. E, além disso, tem fé e coragem. Isso é o que eu anotei aqui do Florindo. E se você quer saber como ele chegou e como os grandes homens e mulheres chegaram onde eles estão hoje, só você anotar aí: resiliência, disciplina, fé e coragem. Meu, muito obrigado. Muita coragem. Esse monstro da comunicação, a gente vê que ele além de morador de São Sebastião desde 1996, ele é professor há 20 anos, é empreendedor, palestrante, influenciador digital, é apresentador desse quadro Papo do programa Estúdio Livre da Band aqui de Brasília, e a gente ainda entendeu que ele é altamente comunicativo. Se você quer se dar bem na vida, depois da sobrevivência humana, o que tem de mais importante é a comunicação. Quem não se comunica, alô, Terezinha, atenção, vai se dar mal. O velho Chacrinha já falava isso. Então, olha, Florindo, meu muito obrigado. Agora a gente vai para os nossos patrocinadores aqui do Quadradinho Cast. Vamos ver se os patrocinadores gostaram aí desse bate-papo. Florindo, muito obrigado. Sua história é fantástica, incrível. Se você que está vendo agora, você não viu toda a história, volta, porque agora eu vou falar dos patrocinadores e a gente termina o nosso bate-papo já já. Miami Atacadão, não é? A Prontifica é a nossa correspondente bancário, você sabe. SPR, do meu amigo Diego, corretor imobiliário, que está aqui na cidade fazendo o melhor para você. Forever Idiomas, olha como é que ele tá ali, é a carinha dele de óculos e tudo, é a Forever, não é? GC Multimarcas, desse amigo empreendedor, diretor Rainer Pereira. Casa Forte Construtora, a empresa que você precisa para realizar os seus sonhos. O melhor do varejo, a marca deste comunicador que vos fala, o melhor do varejo, empresa que está atuando no Brasil inteiro aí com um programa de desenvolvimento pessoal e profissional. Jardim Botânico Shopping e Dom Tatu, que fica lá na Asa Sul. E mais, Lacerda Advogados, que você precisa ter segurança na sua vida e no seu negócio. E mais, Baronesa Mídias Digital, oportunidade para você fazer a sua imagem ficar ainda mais bonita. E Quadradinho Cash, o quadradinho que mais cresce no Brasil. E agora que
com o Florindo Ribeiro. Meu muito obrigado por você estar participando e gostaria que você trouxesse para a gente as suas considerações finais. Para esse momento incrível que a gente viu a sua história, a gente entendeu, se a pessoa pegar e voltar ali a fita para trás, vai perceber que por onde ele passou, você também pode passar. E se ele chegou, você também pode chegar com resiliência, disciplina, fé e coragem. Então, eu cheguei, muita gente pode chegar além, né? Porque eu sempre falo, se de onde eu vim, do tempo que eu vim, eu cheguei até aqui, ainda tem muito lugar para chegar. Cara, mas que história, né? Para você sair daquela cidadezinha, Do interior, do jeito que você saiu, dependendo das pessoas, para te darem condições ou não, para você chegar onde chegou, foi um milagre. E força de vontade, né? Sim. Porque eu sempre falo para as pessoas, tem um problema, se você focar no problema, você não vai sair dele. Então, olha para o problema de um lado, mas olha para a saída do outro. Porque sempre tem. As pessoas acham que a saída é só resolver o problema. Não, às vezes você tem outras saídas para amenizar aquele problema que pode A arte continuar da ali. guerra fala assim, né? Se você olhar para o abismo olha para você. Então, assim, então eu quero agradecer demais que Rainer Pereira, né, por esse convite. E para você também, deixar meu muito obrigado, Ney. Dia corrido hoje também, né? Tiveram vários desencontros, mas a estamos gente aqui conseguiu. até esse horário. Graças a Deus, você aí com toda a animação. Sim. Agradeço mais essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história, porque aqui é tipo uns 5% do que eu já passei. Mas eu tenho orgulho de contar isso para que as pessoas entendam que às vezes elas têm bem menos problemas e estão aí reclamando da vida, lamentando e falando que não tem oportunidade, que não realiza sonho, porque acho que elas querem dormir e acordar com o sonho realizado. Eu já sou tão acostumado a ter dificuldades em tudo que eu vou fazer, que quando aparece uma coisa para mim que é fácil, eu falo, não sei não. Não é que você gosta de sofrer e é pessimista. Não, é porque eu já sei que as coisas que a gente conquista, que são mais concretas, são essas que tem um processo para chegar até lá. Que você tem um desafio. Se não tem, para mim, eu acho que tem alguma coisa errada. Até porque eu sou movido a desafios. E eu gosto de desafios porque eu tenho que ter o desejo de chegar lá. Se eu já chegar lá primeiro, igual você falou, né? Depois você vai descer e vai se machucar. É melhor se machucar na subida e cicatrizar lá na frente do que estar lá em cima tranquilo e cair de vez, nem tem como cicatrizar mais, né? Mas as pessoas não podem perder a esperança. E elas, a primeira coisa que tem que fazer é acreditar nelas. O mundo tem que acreditar em você também, mas se você não acreditar, pode ter o mundo inteiro falando que você é isso e aquilo, e você tá lá se menosprezando, não vai funcionar. Porque você não pode fazer as coisas por mim. Você pode ser uma conexão para me ajudar, né? Eu quero chegar a tal lugar, tem você, eu tenho o Rainer, tem alguém ali que pode me dar uma força. Mas tem que partir de minha vontade. A persistência tem que ser de mim, porque ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode se dar por mim, ninguém pode, por exemplo, chorar como eu chorei por uma coisa que eu queria. Aquele de realizar esse desejo que eu sempre acreditei que era através da educação. Era a porta para todas essas coisas que eu cheguei hoje. Foi o primeiro passo, foi pela educação. Porque hoje eu dou uma palestra, eu aprendi, eu estudei, eu melhorei nos estudos. Se eu empreendo, mesmo não tendo uma formação de empreendedorismo, mas eu tenho um estudo que eu posso pesquisar, eu posso vivenciar isso. Então, tudo a porta é dos estudos. E para alguns é mais difícil, né, como foi para mim. Para outras, às vezes, mais fácil, mas talvez não deem tanto valor como eu dou. Então, eu defendo tanto a educação com unhas e dentes. Fico chateado quando alguém está lá falando mal de forma assim, de menosprezar, como também quando falam mal de São Sebastião. Tem um monte de defeito lá, mas eu sei como é que foi o processo para estar onde está hoje. E eu sei que de lá eu consegui ter um nome. Veio lá do interior do Piauí, ainda veio para São Sebastião. O nome é a gente quem faz, mas é trabalhando honestamente, fazendo as coisas de forma correta. Eu também vejo hoje, ó, você falou de chamar pelo nome. Eu não tinha costume de nem usar meu nome, meus irmãos chamavam de mano, porque maninho, caçula. E aí depois eu falei, gente, meu nome é a minha identidade. E meu nome, assim, é um nome diferente, mas hoje todo mundo chama de forma como se fosse um nome composto, Florindo Ribeiro, né? Nem só como sobrenome. Automaticamente eu Florindo Ribeiro, Florindo Ribeiro. Então eu tenho um nome que foi construído através desse processo do trabalho, da educação, do trabalho com dignidade. Então você se sente, assim, eu tenho um nome, não só um nome de registro, eu tenho um nome que tem uma representatividade para algumas pessoas, como no ramo da educação, como na área de empreendedorismo e outras áreas também que eu atuo, mas tem um nome lá que alguém tem uma referência. Isso é o Florindo que faz.
foi através do Florindo. Então, assim, se ligar para alguma pessoa e falar que é o Florindo Ribeiro, ele fala, tudo bem, vou te atender. Então, isso te dá uma motivação para falar, é assim que a gente tem que fazer as coisas, do jeito certo, mais difícil, mas a gente chega. Às vezes até além do que aquilo que a gente está sonhando, porque a gente pensa em chegar num lugar e você chega em outros. Aí, como que eu vim parar aqui? Fazendo a coisa da forma correta. Aí tem uma hora que Deus fala assim, vou te dar um pouco a mais do que você estava esperando. Sim. É onde você se surpreende e fala, eu não posso desistir nem parar aqui. Uau! Conversei com o Florindo Ribeiro e olha só, ele termina aqui falando sobre identidade. E sobre identidade eu deixo aqui para você o meu apreço por você estar vendo aqui o nosso programa. E ele era apenas um bebê quando ele viu o próprio pai, Mufasa, morrer numa estourada de gnus. Ele não conhecia a sua identidade. Quando o seu tio Scar fez ele acreditar que ele era o culpado da morte do pai. E aí ele saiu com um porco e um suricato. Não é Timão e Pumba. Você sabe de quem que eu estou falando? Estou falando de Simba. Simba era filho de Mufasa, era filho de um rei. Ele era um rei e viveu durante toda a vida dele praticamente se alimentando de larvas, porque ele simplesmente não conhecia a própria identidade, não conhecia o próprio nome. A pergunta que eu faço para você agora, você sabe qual é a sua identidade? Você conhece o seu nome ou você fica se deixando levar pelas pessoas que ficam te chamando por apelidos? Você é Florindo Ribeiro, você é filho do rei. Ei, acorda, tem lá um paraíso, tem lá um reino te esperando. Forte abraço para você, o meu muito obrigado ao Rainer Pereira, muito obrigado ao Florindo Ribeiro, o meu muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe e até o próximo Quadradinho Cast, porque nós estamos com você. Fui!